Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje que está no livro de Atos, no capítulo 4, do versículo 32, e aí a gente vai um pouquinho para o capítulo 5 até o versículo 14. Eu quero ministrar, quero que você estude comigo esse texto com profundidade, eu quero que você aprenda comigo. O título dessa ministração que eu fiz é: Você está liberada para discordar. Você está liberada para não entrar em acordo. Você está liberada por Deus para você não entrar em acordo, e você vai entender isso ao longo desta pregação, ao longo dessa mensagem que nós vamos dividir juntos. No contexto do livro de Atos, que a gente vai ler aqui, tinha acontecido Pentecostes, né? A igreja se reúne pela primeira vez, todas as pessoas que se convertem ali, mais de 3.000 pessoas se convertem naquele contexto, e nem todas as pessoas, elas eram de Jerusalém. Por quê? O Atos acontece dos apóstolos, o Pentecostes acontece em Jerusalém. E as pessoas se convertem ali, mas a Bíblia diz que elas vêm de várias regiões. Elas vêm de cidades diferentes, vêm do Egito, elas vêm da Turquia, elas vêm de muitas e muitas cidades. Diz isso lá em Atos 2, vem da Líbia, né, da Frígia e dos cretenses, árabes. Então, naquele momento que acontece o Pentecostes, tem pessoas de todos os lugares ali do mundo antigo, que recebem ali a ministração do Senhor e são cheias do Espírito Santo. E olha que interessante, né? Imagina você vivendo ali naquele momento, aquele milagre, e você recebe ali, você participa do Pentecostes, o Espírito Santo te visita de uma maneira sobrenatural e você tem um encontro com o seu Salvador. Só que você não mora em Jerusalém, você não mora naquela cidade, e você tem que voltar para tua casa, voltar para tua cidade. Aí que tá o grande segredo. Você ia querer voltar para tua casa? Você gostaria de voltar para sua cidade de origem? Ou você ia querer ficar ali aonde aconteceu esse milagre maravilhoso? Você ia querer ficar ali aonde você sentiu a presença do Senhor e falou: não, aqui é o meu lugar, eu não volto para minha cidade natal. A gente tem isso até hoje, quando a gente vai até algum lugar e a gente fala: aqui, na verdade eu sou daqui. Isso aconteceu naquele povo que se converteu. Então muitos cristãos que acabaram de se converter ali naquele momento, eles não tinham nada. Eles optaram por ficar em Jerusalém, eles optaram por continuar vivendo ali em comunidade, e naquele cenário a igreja nasce. A igreja nasce com os locais e com as pessoas que se agregaram ali. Só que se eu deixei tudo para trás para seguir a Jesus, pode ser que eu não tenha nada, eu não tenha roupa, não tenha casa, eu não tenha nada. E a igreja começa exatamente assim, agregando essas pessoas, e os apóstolos, eles têm uma missão, uma incrível missão de não somente levar a palavra de Deus, mas também administrar todo esse contexto. E naquele momento, a Bíblia diz que eles dividiam tudo, e tudo estava debaixo ali, era entregue, os bens, tudo era dividido, e era entregue aos pés dos apóstolos. E nesse contexto, fala um pouco da história de Barnabé. No capítulo 4, do versículo 32, diz que fala sobre a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. E eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Só um adendo, eu tô lendo na versão Almeida corrigida. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Era igual? Não. Distribuía-se conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele estava fazendo Barnabé ali com o coração entregue, entendendo o momento da igreja, entendendo que tudo era de todos, que mais importante do que você ter um bem era você poder abençoar o corpo, você abençoar os irmãos e ter uma vida em comunidade. Ele entrega ali o seu imóvel e ele entrega ali o valor que realmente ele vendeu o imóvel. Em seguida,
acontece a história de Ananias e Safira, e é aqui que eu quero que você se atente, a este texto que eu quero que você preste muita atenção. Ora, certo, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isto em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e levando-o para fora, o sepultaram. Passado um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido e também te levarão. Imediatamente ela caiu sobre os seus pés e morreu. Pedro, você conhece com certeza a história do apóstolo Pedro, e é nítido a transformação de Pedro. É nítido o primeiro Pedro que a gente conhece quando ele começa a andar com Jesus, e o apóstolo Pedro totalmente transformado e entregue, vivendo a palavra e vivendo o evangelho de maneira ali sobrenatural e integral. Um evangelho esse evangelho puro e simples que a gente deveria viver, que nós, como cristãos, deveríamos honrar esse evangelho. E ele, como um líder cristão, hoje os líderes cristãos, não generalizando, alguns deles, eles não estão nem aí para da onde vem esse dinheiro que vai para a igreja. Ah, então não importa, esse dinheiro veio do tráfego, esse dinheiro veio de não sei o que, não importa. Colocou na cestinha, tá valendo. Não era essa a realidade da igreja primitiva. E se você faz parte de uma liderança, de uma igreja, e que não se importa com isso, essa igreja não é a igreja de Cristo. Pode ser qualquer outra coisa, menos a igreja de Cristo, porque a gente não pode compactuar com o pecado. Pedro estava ali totalmente em santidade, ouvindo a voz do Espírito Santo. E essa é a diferença do líder espiritual que ouve a voz do Espírito Santo, do líder que está ali presente espiritualmente para o corpo, está ali presente espiritualmente para a igreja, para os fiéis que estão reunidos. Quando Pedro, ele recebe a oferta de Ananias, ele faz uma pergunta para Ananias. Ele pergunta: esse é o valor que você vendeu a propriedade? Porque Ananias, ele mente, ele pega uma parte para ele, faz um acordo com a mulher dele e fala: olha, todo mundo tá dando aí os seus bens, né? Imagina que ele tá falando assim: todo mundo tá fazendo essa oferta aí, tá todo mundo dando, mas eu não quero dar tudo. Eu quero guardar uma parte pra gente. Então vamos falar que a gente vendeu por tanto, e aí a gente entrega e a gente guarda pra gente tanto. Quando Ananias vai entregar essa oferta aos pés dos apóstolos, no caso de Pedro, Pedro pergunta para ele, Pedro não afirma, Pedro dá uma oportunidade para ele. E ele faz uma pergunta, e ele fala, se você reteve o valor, né? Ele fala assim: certo homem, vamos ler juntos, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Ele tinha ali a oportunidade de falar: porque meu coração, porque Satanás me enganou, porque realmente eu errei. Nossa, ele poderia ali se arrepender, mas ele não se arrepende. E Pedro ainda pergunta para ele: por que você quer fazer isso? Não era tua essa propriedade? Você podia ficar com ela, você não tinha a obrigação de dar nada. Porque o problema não tinha a ver com o valor que Ananias deu. Não tinha a ver com o dinheiro, nunca tem a ver com isso. O problema estava no coração de Ananias e no pecado. Por quê? Porque ele estava querendo mostrar para as pessoas que ele era generoso e ele não era. Então, muitas vezes,
nós achamos que nós tomamos decisões baseadas nas nossas próprias conclusões, que são decisões racionais, que a gente acha que assim, não, é melhor eu fazer isso, etc. Eu queria dividir com você uma coisa importante. Satanás, ele sopra nos nossos ouvidos. Só que ele não sopra nos nossos ouvidos da seguinte forma: vai lá, faz isso, maqueia o mal. Ele fala na primeira pessoa. Eu acho que o melhor seria eu guardar este dinheiro aqui, porque se eu guardar esse dinheiro, eu vou ter isso, isso e isso para minha família. Eu acredito que então eu vou assistir isso aqui, que mesmo que isso aqui seja pecado, porque eu gosto. E assim, eu não vou ser contaminado. Você acha mesmo que o diabo tem cara de diabo? Você acha mesmo que Satanás ele vai conversar com você? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Tá tremendo. Ele vai conversar com você e ele vai te falar, olha, eu sou aqui o diabo e eu vou te enganar para você. Não. Ele vai falar no seu ouvido na primeira pessoa e vai dizer assim, não, o melhor que eu tenho, ele vai falar para você como se você estivesse falando com você mesmo. O melhor que eu tenho que fazer, eu tenho que me guardar. Porque quem vai me proteger no futuro? Né? Quem é que vai guardar se eu não me guardar? Quem é que vai me proteger se acabar o dinheiro, todo mundo vai embora, eu vou ficar com a minha mulher como? Ele vai falar assim com você. Então, o questionamento de Pedro não tem a ver com o valor da oferta. O questionamento de Pedro não tem a ver com o preço de nada. Tem a ver assim, por que você permitiu que Satanás corrompesse o teu coração? Por que você permitiu que ele entrasse no teu coração e ele falasse com você e você fizesse o que o diabo queria? E é tão interessante aqui, por quê? Porque Ananias não era uma pessoa ímpia. Ananias não era uma pessoa que não conhecia a palavra, não conhecia o evangelho. Ao contrário, ele participou do Pentecostes. Ele estava vendo os milagres acontecerem, ele estava vivendo a igreja, ele era parte da igreja. Então não se engane achando que Satanás não sopra no teu ouvido para te tirar da presença. Não se engane achando que os ímpios, eles vão fazer coisas diferentes. Satanás não tem poder de entrar no teu corpo, mas ele tem poder de soprar no teu ouvido as coisas. Se você não estiver ligado, se você não estiver vivendo o melhor de Deus, se você não estiver espiritualmente vivendo em comunhão com o Espírito Santo, você pode cair numa cilada e achar que é você que está encantado, que você tá fazendo a coisa certa, mas se tem um resquício de pecado ali, se tem algo torto, sabe? Você pode estar encantado com uma mulher na rua, com um homem na rua. Você pode falar assim, não, é porque o meu marido, não é você falando, o meu marido não dá conta em casa, ele não cuida de mim direito, ele não faz isso, você tá achando que é você que tá naquele lugar. E aí depois que você peca, aí você olha e fala, meu Deus, como eu pude me enganar tanto? Mas é porque você não tem uma vida com o Espírito Santo. É porque você não tá ligado no espiritual. Porque você não está vivendo o que Deus tem para você viver. Assim como Ananias naquele momento, ele foi iludido pelo Espírito Santo. Só que o texto segue. E o que é mais impressionante aqui, que eu quero que você também preste muita atenção. Quando Pedro pergunta para Safira, ele não fala também para ela, ele não faz uma afirmação, ele dá a oportunidade para Safira se defender. Ele dá a oportunidade para Safira para que ela possa se arrepender e ser honesta, porque a nossa salvação, ela é individual. A nossa vida com Deus, ela é individual. Não importa que você esteja casado com uma pessoa há 20 anos. Você não pode entrar em acordo com o pecado. Você tem que ser submissa ao teu marido a partir do momento que esse marido é submisso ao Senhor. Ele vive uma vida no Senhor. Você não precisa entrar em acordo com o pecado. Você não pode entrar em acordo com o pecado. Você não pode simplesmente, se seu marido te dá uma ordem que foge completamente aquilo que a Bíblia diz que você deveria fazer, mas se ele mandou, vou fazer. Olha o que diz aqui. Pedro fala para ela, dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? E ela respondeu, sim, portanto. Neste momento, ela abraça a mentira do marido
E Pedro deu uma oportunidade para ela ser honesta com ele. Dela fala assim, não, olha, não, eu não vendi, nós vendemos por tanto, mas infelizmente meu marido quis entregar esse valor de oferta, me perdoe. Ela poderia falar algo diferente, ela poderia se posicionar de uma outra forma, mas ela não faz isso. Ela simplesmente, ela vai até Pedro e ela confirma. E aí, o que Pedro diz? Por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então, Pedro está dizendo aqui, você não tem que entrar em acordo para tentar o Espírito Santo. Você está liberada para ser santa. Você está liberada para ser honesta. Você está liberada para não pecar, para não fazer acordos com o pecado. E é isso que o Senhor tem para nós. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não usar a palavra de Deus de maneira conivente para nós. Ah, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido. Mas não, mas se a minha esposa falou, eu vou fazer também. Irmão, querido, se Deus não está neste negócio, não faça negócios. Não, aqui a palavra te libera de acordos ilícitos. De acordos que não te levem à santidade, que não te levem a um lugar de adoração ao Senhor. Aqui eu queria que você pensasse comigo. Imagina se Safira tivesse se posicionado ali, tivesse falado assim, olha, Ananias, eu entendo que você quer ficar com uma parte desse valor, mas não vamos mentir. Vamos falar a verdade. Não vamos mentir. Olha o que nós estamos vivendo. Olha a vida que a gente tem no Senhor. Olha o nosso mundo, olha o que Deus pode fazer por nós. Olha, Jesus veio, o Messias chegou e a gente está aqui vivendo essa vida no Espírito. Nós somos habitantes de Jerusalém, porque se eles venderam um imóvel ali, eles eram habitantes de Jerusalém. Então assim, nós estamos aqui, nós estamos vivendo esse melhor. Então nós decidimos por que a gente vai enganar, o que a gente vai ganhar com isso. Se você não quiser entregar, tudo bem, não entrega nada, é nosso. Se ela tivesse sido sábia, a história poderia ter sido diferente. Se Ananias tivesse sido um homem de Deus, a história teria sido diferente. Em toda a Bíblia, nós vemos acordos falidos que levam as pessoas a pecar, à morte. A gente está falando aqui de um caso que um homem falou para sua esposa que ela deveria entrar em acordo com ele em relação ao pecado. Mas lá em Gênesis, quando o próprio Satanás tenta Eva e ela vai até o marido e ela faz a mesma coisa. E a história começa desse jeito. Então é sempre isso. É sempre esses acordos de pecado. Então eu quero te convidar a repensar nesses acordos que você faz, que te levam a pecar, que te levam a um lugar de perdição. Nossa, eu estou casada há 20 anos com meu marido. E nós, esses 20 anos, desde que nós nos convertemos, né? Na verdade, desde que nós nos conhecemos, nós já éramos cristãos quando nos conhecemos, quando jovens. E quantas vezes eu tive que sentar com ele e dizer, não, isso aqui é pecado, eu não vou aceitar isso. E quantas ele teve que sentar comigo e dizer, não, Dani, eu não concordo, isso aqui é pecado e a gente não vai fazer. E isso, um santifica o outro, um vai levando o outro para um lugar melhor. Por quê? Porque a gente precisa a gente precisa ter uma opinião e uma vida baseada na palavra. Se a gente, né, eu não estou falando que todas as culturas têm essa oportunidade. Eu não estou dizendo que todo o mundo, o universo, a mulher tem voz para discordar do marido. Eu estou dizendo que você tem permissão espiritual para discordar de algo que te leve a pecar, que é algo que te tire da presença do Senhor. Você tem permissão de Deus para discordar daquilo que está errado. Não seja conivente com o pecado. Não entre em acordo com o pecado. Você sabendo que é pecado. Você sabendo que está errado. Você sabendo que isso não deveria acontecer. Você vai optar por mentir junto, por enganar junto, por defraudar o evangelho junto, por pecar em nome do Senhor junto, porque é o teu marido. Não, irmão. Não, você não pode fazer isso.
O Senhor não se agrada disso. Não foi isso que Deus preparou para nós. E nós vivemos num país, né? Eu tô falando aqui no Brasil, que de certa forma, na maioria das vezes, nós somos livres. Nós temos voz, nós podemos dar a nossa opinião. Então, se você está vivendo uma situação em que você acha que você precisa entrar em acordo com o pecado, não faça isso. Vá até Deus. Peça para o Espírito Santo te dar sabedoria, conduzir as tuas palavras. E você não vai ser goteira. Sabe? A Bíblia fala sobre a mulher goteira, né? Então, lá em Provérbios, deixa eu achar aqui, eu tenho aqui, em Provérbios 27, no versículo 15, diz o seguinte: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Você sabia que muitas vezes em situações de tortura, quando alguém quer torturar uma outra pessoa, eles colocam a cabeça da pessoa deitada e deixam uma goteira caindo na testa, na cara da pessoa, para a pessoa e até a pessoa enlouquecer. E aí uma hora ela enlouquece e ela explode naquele lugar e ela faz o que não deveria, faz o que tudo errado e concorda com o que não deveria concordar, porque ela está sobre uma pressão a ponto dela enlouquecer. E quando eu digo para você que você tem que discordar do pecado, você não pode entrar em acordo com isso, não é para você fazer como se você fosse uma mulher goteira, ou até um homem, sabe? Mas uma mulher goteira que fica falando ali no ouvido 1000 vezes do mesmo jeito, a mesma coisa. Porque isso não vai levar ele ao arrependimento. Isso não vai levar a pessoa à mudança. Por quê? Porque eu tô falando do mesmo jeito, a mesma coisa ali o tempo todo. Não é assim que a gente ganha. A gente ganha as coisas espirituais de maneira espiritual. A gente não ganha as coisas espirituais de maneira carnal. Então você tem que ter sabedoria. Você tem que pedir para o Espírito Santo sondar o teu coração, para o Espírito Santo trazer à tua memória aquilo que te levar a um lugar de aprendizado e de te levar a conversar com a pessoa de maneira espiritual. O meu marido passou por um esfriamento espiritual e eu já passei por esfriamento espiritual também, mas são 20 anos, né, casados na igreja eu me converti aos 17 anos, então são quase 30, né, de evangelho, né, convertida, mais de 25 anos, nem sei, tem que fazer conta. E ele nasceu no berço cristão, ele nunca se desviou e tal, e ele já passou por esfriamento espiritual. E no momento do esfriamento espiritual dele, ele trouxe para mim uma racionalidade uma vez sobre pregadores, porque os pregadores são isso, são aquilo outros, e eu não gosto de escutá-los. E quando ele trouxe isso para mim, eu poderia concordar com ele, porque tem um monte de pregador ruim, tem um monte de evangelista que não é evangelista, né? Eu olhei para ele e falei, mas quais são as suas referências? E eu fui tratar com ele de maneira espiritual. Eu não fui dizer que ele estava errado, que ele não prestava e que ele sabe tudo. Não, eu fui mostrar para ele na palavra aonde ele estava errando. Eu fui mostrar para ele que, ok, ele não concordar com uma visão, com a outra, mas qual era a visão dele? E qual era a intimidade dele com o Espírito Santo, para que ele tomasse as melhores decisões. Não para que ele tomasse a decisão da cabeça dele, mas a que estivesse alinhada com o Espírito Santo. E não existe melhor caminho para você tratar um problema quando a gente é cristão, que é um problema de cunho espiritual, um problema que você vê que ali o Satanás entrou no casamento, entrou na vida, você vê que há algo ali que não está funcionando e que você pode ser essa voz do Senhor para tratar e sair desse acordo do pecado. Não entre em acordo com o pecado. Deus não nos chamou para vivermos em acordo com o erro do outro. Ele não nos chamou. Por mais que nós estejamos ali diante de um casamento que nós, como mulheres, claro, temos que ser sábias, mas não em acordo com o pecado. Nós precisamos vencer esse tipo de coisa de maneira espiritual. E a gente também tem que ser sábia em todas as coisas.
Então, que Deus te abençoe, que Deus te transforme e que essa palavra possa frutificar no teu coração e que você tenha sabedoria todos os dias para lidar com as dificuldades desse mundo, que são grandes, né? São grandes os desafios que nós temos para vencer nesse mundo e a gente está aqui para vencê-los. Conte comigo, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.